Tá. Candidato Glacir, venda de licenças ambientais, e o Partido Verde está muito atento a isso, né? Fraude nas horas extras, pedido de cassação e impugnação da candidatura. Você, como prefeito da cidade, se fosse o prefeito da cidade, nestas condições, qual é a postura que o senhor teria? O que o senhor faria diante de tantas denúncias? Cumpre-se a lei, né, doutor? Fazer menos propaganda, trabalhar mais e ir atrás das coisas que tem que ser feita. Hoje, praticamente, o prefeito faz muita propaganda, ele quer se manter no poder durante mais 4 anos, já são 12, né? E realmente, eu acho que Farroupilha não merece todas essas denúncias que está acontecendo. Eu acho que isso aí é fruto de inexperiência e não de competência, e não de experiência. Um prefeito que já passou por todos esses cargos, ele aprendeu o que para corrigir isso, né, doutor? Então, assim, ó, é muito faremos, é muito prometemos, é o embromation, né? É o que a população está nos dizendo como a gente vai visitar. Falta gerência, falta acompanhar, falta ter pulso firme, falta saber dizer não, falta acabar com as boquinhas, com os cargos, que às vezes é só para acomodar as pessoas, né? E o que se vê? No começo começou o Pascoal sozinho, depois juntou com o PP, o seu arqui-adversário, tudo para manter o poder. Na eleição anterior, 5 partidos, nessa 8 partidos. Alguém imagina que vai mudar alguma coisa? Doutor Clayton, e da mesma forma eu digo o seguinte, doutor: o senhor vai ter, se por acaso, porque eu acho que a disputa hoje está entre eu e o senhor, doutor. Acho que o Barreto acho que já vai tirar umas férias, até porque assim, esse processo que a gente viu lá, muitas páginas de acusação, e acusação séria para cassação. Eu acho que o Barreto praticamente está cassado. Eu tenho a convicção que esse processo foi muito bem estudado, a promotora foi a Porto Alegre, a promotora se baseou em leis, a promotora se baseou em fotos que foi usada no poder público. Tempo, Clayton. Organizarei o meu governo sob a luz de uma possante auditoria. E após realizar essa auditoria, nós teremos instalado no governo de Farroupilha, a partir de personalidades da nossa comunidade, o Conselho Político, que fará a fiscalização constante dos atos da minha administração. Isso é importante para que se tenha lisura administrativa, se tenha condições de progredir, avançar e sustentar uma administração nas suas construções a partir do dinheiro público disponibilizado pelo não gasto inadequado, pelo não gasto em serviços, pelo gasto justo com as pessoas que realmente produzem, realizam, fazem e acontece. Cidade livre para todos, com justiça. Isso é fundamental para um governo sadio, para um governo próprio para a nossa cidade, que é uma grande cidade, a cidade de Farroupilha. Leme Bareta, comentário, 1 minuto. Bom, as questões ambientais, o que existem são suspeitas. A própria justiça não pediu para que houvesse o afastamento dos suspeitos. Nós, por medida preventiva e por fazermos parte de um governo sério de atitude, nós afastamos todas as pessoas para a verificação e averiguação da situação. Hoje essa questão está na justiça e quem vai decidir é a justiça de Farroupilha. Na questão das folhas pontos, nós queremos aqui deixar registrado que não existe absolutamente nenhuma irregularidade. Sou advogado, conheço a lei. O sistema utilizado de folha ponto é um sistema perfeitamente legal, que nunca houve absolutamente nenhum apontamento quanto isso. O que existe sim é a postura escancarada de alguns representantes do Ministério Público que transformam situações que a Justiça deferiu para que andassem em sigilo de justiça, e no mesmo dia os candidatos e os representantes da oposição estavam na sala da promotora. Glacir faz a pergunta agora para Ademir Bareta, réplica, depois o Clayton comenta. Glacir. Prefeito gosta de desqualificar a oposição, dizendo que é mal intencionado, que não tem conhecimento. Acho que mal intencionado é o prefeito, que sempre exagera nas suas colocações
como se fosse tudo grande feito dele, como se Farroupilha tivesse sido construída nos últimos 4 anos dele. O Parque Nova Milano seria maior que Beto Carreiro, isso foi dito nesses microfones aqui. Diz que cumpriu as promessas dos bairros. Os bairros estão esquecidos, prefeito. 1º de Maio está sem pavimentação. O América, a única rua com asfalto é aquela que vai do desvio até o lixão. As pessoas os vizinhos lá dizem até que o senhor é sócio da companhia do lixo lá por causa disso. Numa rua que tem asfalto e que tem poucas moradias. Disse sábado passado nesse microfone aqui que eu fui retirado da presidência do Mocovi. Qual é a prova que o senhor tem disso, prefeito? O senhor leu por acaso a ata? Eu estava presente na ata e está bem claro lá qual é os motivos. O senhor é um dos motivos. Que o senhor não passou repasse para os brigadianos. Bareta. O bairro América, nós queremos saudar cada um dos moradores do bairro América e lembrarmos que a rua Luiz Once, a rua Dante Malinverno, a rua Baldissar Majone, a rua César Mantovani, todas elas receberam pavimentação, assim como a rua Alberto Mate também. A nossa política de pavimentação dos corredores de ônibus está andando e nós vamos continuar conduzindo essas obras com a mesma seriedade e com os mesmos critérios que nós sempre conduzimos. Na questão do Mocovi, nós queremos dizer que a parceria que nós temos, a destinação de recursos sempre foram pontuais, precisos, assim como agora houve destinação de recursos para ampliação e construção do novo prédio do 36º BPM, que está hoje treinando em Farroupilha e preparando 30 policiais, 20 deles vão ficar aqui em Farroupilha para ampliar a nossa segurança. Sabe, farroupilhense, sabe, meu estimado amigo, por que eles vão ficar aqui em Farroupilha? Porque aqui se dá condições, aqui se dá moradia e aqui nós vamos transformar o auxílio aluguel em auxílio permanência como forma que nós sempre utilizamos para valorização dos policiais, valorização do efetivo de segurança aqui em Farroupilha. O Mocovi sempre foi nosso parceiro, o Sindilojas foi nosso parceiro. Todas as câmaras de monitoramento instaladas sempre foram grande parte delas bancadas com recurso público, que nós continuaremos a colocar esses recursos para ampliarmos ainda mais as ações de segurança. Nós sabemos que houve agressões, brigas, agressões físicas, registros de ocorrência policial de membros integrantes do Mocovi. Agora, nós não sabemos por que é que o A, o B ou o C foi substituído. O importante é que o Mocovi é sério e de nossa parte, do governo Bareta e Feltrin e no futuro governo Bareta e Buzzetti, continuará recebendo os recursos e essa parceria séria. Réplica, Glacia. O prefeito não tem memória. Há uma semana atrás ele disse nesse microfone que eu fui retirado da presidência. Assim como ele não deve se lembrar que ele disse lá na inauguração do Sindiloja que passou 700 mil para segurança. Isso é mentira. O senhor não passou 700 mil para segurança naquele ano. Assim como é mentira, não é mentira, não é que faltou com a verdade, é mentira. O senhor mente quando diz que cumpriu todos os repasses. O senhor não repassou, prefeito. Qualquer uma pessoa que entra no site mocovi.com.br vai ver no balanço que o senhor não passou mais de 7 meses os repasses que tinha que passar pela lei 2.880. Isso aqui o senhor não cumpriu. O senhor deixou de passar recursos para o Mocovi e nós perdemos brigadianos por isso. O senhor deixou de cumprir a lei, o senhor exagera quando diz que passa repasse, o senhor exagera quando diz que compra viaturas e as comunidades que fazem janta, que fazem rifa para arrumar dinheiro. E o senhor diz que é tudo o seu governo que fez. Cláudio, comentário? Vou valorizar a todos no meu governo. Quero um profundo respeito ao Poder Judiciário, mesmo não sendo advogado, entendo que isso é fundamental. Um respeito profundo à nossa Câmara de Vereadores, o Legislativo. Vamos ter muito respeito pelos funcionários públicos, pelos migrantes, pelos que nasceram aqui, pelos homens de bem, pelas mulheres de bem, pelas crianças de um modo geral. Todos nós seremos livres para trabalhar, para crescer, para produzir, para nos conduzir rumo a dias melhores, sem bandeiras partidárias, sem diferença de cor, sem diferença de religião. Nós vamos fomentar a segurança através da manutenção de todos os princípios bons e vamos manter o policiamento comunitário ativo para que a área rural fixe ainda mais o jovem também lá na área rural. Nós precisamos do jovem continuando na área rural.
Vamos seguindo na rodada agora. Ademir Bareta pergunta para Clayton Gonçalves, Bareta na réplica, o Glacier Gomes comenta. Bareta. Nós temos ouvido o Dr. Gonçalves frequentemente dizer que ele apoia a frente contra a corrupção. Todos os ex-prefeitos nos apoiam. Dr. Fernando Lucchesi, filho do Giacomo Lucchesi, a família do Arno Busetti, a família do Clóvis Tartarotti, Dolores, esposa do ex-prefeito Majone, nossa candidata a vereadora, Wilson Sinhac, Clóvis Anfeliz, Bolivar Pascoal. Todos os governos probos, honestos, que construíram Farroupilha. O que o senhor quer dizer que o senhor apoia a frente contra a corrupção, doutor Gonçalves? Que eu quero um governo limpo, liso, sem nenhum tipo de arranjo, onde os atos de governo não passem pelas questões de investigação da justiça, onde os atos de governo sejam atos de construção. Quero aqui uma cidade que fomente a nossa produção rural, porque eu acredito que uma grande cidade começa por uma grande agricultura. E quando falo que teremos asfalto no interior, falo que nós vamos ter estradas boas no interior para escoamento da produção. Quando falamos que a partir do ano que vem será disponibilizado na área rural a frequência de 450 MHz, um dado importante do Ministério das Comunicações. Essa frequência permitirá que o jovem tenha acesso fácil à internet e telefonia na área rural. Nós queremos transportar esse jovem gratuitamente para a universidade, a fim de que ele possa estudar, mas voltar para a área rural. Nós acreditamos que uma grande cidade começa por isso. Eu, na minha caminhada, fiquei muito preocupado com todas as áreas lindeiras do nosso município em relação às áreas lindeiras conosco de outros municípios. Fiquei preocupado com o Burati, com a infraestrutura lá instalada. Nós vamos ter lá uma unidade de saúde, vamos ter lá uma unidade que atenda as crianças através de escola, creche. Estamos preocupados com a área lindeira com Caxias do Sul, tanto no loteamento Silvestre como lá na Vila Esperança, onde faltam muitas questões de infraestrutura. Nós estamos preocupados com Vila Rica, que recebeu capa asfáltica há 4 anos e hoje está deteriorada essa capa asfáltica, sem as condições necessárias de se fixar. Todas estas áreas, e na Bíblia já dizia que uma grande cidade começava por muros fortes, nós não temos tido muros fortes na nossa cidade pela não realização de tarefas importantes do governo municipal nestas áreas lindeiras com outros municípios. Bareta. Estimados ouvintes, o candidato questionado não respondeu, ele fugiu à resposta. Eu quero dizer que o único ex-prefeito que não nos apoia é o ex-prefeito do seu partido, doutor Gonçalves. É o único prefeito corrupto, condenado pela história de Farroupilha na justiça. Condenado, e ontem ele andou com o senhor pelos bairros da cidade de porta em porta pedindo voto. Ainda hoje, esse que lhe apoia, após 16 anos que ele saiu do governo, ele deve aos cofres municipais. Ouçam, farroupilhenses. Este candidato que apoia o doutor Clayton deve ao município de Farroupilha mais de R$500 milhão de dinheiro desviado. Que frente é essa que o senhor apoia contra a corrupção? Quanta incoerência do discurso para a prática. É claro que ele não respondeu a nossa questão. Ele tem vergonha de ter ao seu lado o único prefeito condenado do seu partido que deve R$500 milhão ao município de Farroupilha. Nasci, comentário sobre o tema. O prefeito... A pergunta saiu daqui, ok? Saiu de lá. Não saiu da réplica, não. Ademir Bareta, réplica. É o Glacier que comenta, tá certo, o Glacier que comenta. Tá zerado? O prefeito Ademir Bareta não tem vergonha do atual prefeito que está junto com ele e que sofre um processo que, se fosse pagar, seria 10 milhões, que é o contrato do lixo. O prefeito não tem vergonha da prisão que foi feita no aterro sanitário, que se ele fosse lá, ele seria preso. O prefeito não tem vergonha da corrupção passiva, que ele, como prefeito, conhecia o funcionamento da secretaria e que o secretário da pasta, inclusive, era um advogado. Será que esse advogado não falou para o prefeito dos rolos que tinha na compra, na venda de licença? O prefeito não tem vergonha de tentar transferir o promotor anterior, de tentar transferir as duas promotoras. O prefeito, nem a presidente Dilma consegue transferir um promotor, e o senhor acha que pode fazer qualquer coisa. Gastam 13 milhões por mês e não dizem aonde. E os cartões ponto, por que não foi instalado o ponto biométrico, que outras cidades têm há mais de 10 anos?
demora nos resgates. Isso é a maior vergonha desse governo. O prefeito diz que se importa com a nossa gente.